Graça e paz, meus amigos, irmãos. Minha saudação a você que está aqui para ser edificado, edificada, através deste comentário. Este que é o último comentário desta semana, semana que tratamos da lição 3 da classe adultos da Escola Bíblica Dominical. Essa lição que traz o título A Conversão de Saulo de Tarso. Antes de continuarmos, meu pedido é que você compartilhe esse vídeo com seus contatos. Não esqueça também de deixar a sua curtida e inscrever-se no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Queridos, nossa leitura de hoje, ela é proposta em dois textos distintos. O primeiro, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, número 51, e verso de número 1. E o segundo texto está no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. O texto nos Salmos, Salmo 51 e verso 1, dirá: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Este salmo que foi escrito por Davi, já Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, dirá: Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Estes dois textos bíblicos que acabamos de mencionar, neste sábado eles são subordinados a um tema da nossa leitura diária de hoje, e que diz assim: a conversão manifesta a tristeza pelo pecado. Este tema, ele é uma expressão afirmativa e que pode ser evidenciado claramente na expressão do rei Davi no salmo de sua confissão e arrependimento que nós lemos. O contexto em que Davi faz essa expressão, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O contexto onde ele faz essa expressão é após Deus usar o profeta Natã para confrontar o seu pecado. Ao reconhecer seu pecado, o rei Davi entristece-se por havê-lo praticado, e prontamente, como nós vemos na expressão que ele usa nesse salmo, ele dispõe-se a clamar a misericórdia de Deus. Este sentimento de tristeza que nós observamos em Davi, quando tem o conhecimento, o reconhecimento de que havia pecado, esse sentimento de tristeza pelo pecado é o que o apóstolo Paulo vai descrever muito bem na sua segunda carta aos Coríntios, aonde nós lemos que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E não apenas ele descreve esta tristeza pelo pecado, mas ele também evidencia a diferença da tristeza gerada segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, da tristeza segundo o mundo, que produz morte. Nós falamos ontem que o Espírito Santo convence do pecado, mudando nossa forma de pensar em relação ao pecado. E isto se dá na chamada faculdade do intelecto. Esse convencer do Espírito, ele acontece no intelecto do ser humano. Quanto à tristeza,
ela se dá na faculdade das emoções. Lembre que essa tristeza, ela é acompanhada de mudança de pensamento. No intelecto, convicção do pecado. Nas emoções, tristeza pelo pecado praticado. Essa tristeza, segundo Deus, ela é diferente da tristeza segundo o mundo. Paulo, ele diz que a do mundo leva à morte. E nós observamos isso em Judas, que após ter entristecido, se suicidou-se. Foi a tristeza pela consequência e não pelo ato. Já Pedro, na tristeza segundo Deus, arrependeu-se, e isso para a salvação da sua alma. Essa tristeza de Pedro, ela foi uma tristeza pelo ato praticado. Já a de Judas foi pela consequência do ato. Então, a tristeza de Pedro pelo ato, o pecado da negação, e não por qualquer outro tipo de consequência. Eu concluo aqui com você, dizendo que após o reconhecimento do pecado, a tristeza pelo ato praticado, possamos da nossa vontade decidirmos por uma nova vida em Cristo. Pois, como disse Paulo ainda, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amigos, que Deus vos abençoe. Não esqueça de compartilhar este vídeo, viu? Que a paz do Senhor seja contigo, sobre a tua família, e que este restante de final de semana seja de bênção sobre você e a sua casa, em nome de Jesus.